Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e vou falar para você sobre exatamente a parte da compreensão e da interpretação de textos nas principais provas de concurso. O que nós sabemos nos dias de hoje? Que a maioria das bancas tem privilegiado a cobrança de compreensão e interpretação das ideias em detrimento da cobrança da simples regra gramatical. A maioria das provas hoje não cobra apenas gramática e existem algumas provas em que os examinadores cobram praticamente a interpretação de texto em todas as questões, sendo que essa gramática aparece de forma aplicada, né? É uma gramática mais funcional que existe ali para dar apoio ao texto. Então, é justamente isso que nós vamos ver nessas nossas aulas. O que as principais bancas cobram em relação aos textos, a compreensão das ideias dos textos, a intenção dos autores principalmente, porque nós devemos estar muito pendentes da intenção do autor ao escrever aquele texto. Olhar também as nuances de significado que as palavras adquirem e observar também os mecanismos de coesão que são essenciais para a transmissão clara das ideias. Então, para nós começarmos este curso, a primeira coisa é nós estabelecermos a diferença entre compreender e interpretar e também procurarmos saber quais são os erros mais clássicos que nós cometemos ao fazer a leitura superficial dos textos nas provas. Então, nós vamos começar, eu vou te mostrar como é que a coisa funciona e com isso você vai percebendo essas bancas nas questões que eu vou te apresentar aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Aí nós temos, primeira coisa, considerações gerais sobre o texto. Você vai falar, professora, quanta coisa para ler. É verdade. Eu vou lendo e vou te explicando. Claro que se nós estamos fazendo aula de texto, temos de ler e perder o medo mesmo de ler. Ler é bom. Então vamos lá. Uma frase pode ter significados distintos dependendo do contexto no qual ela esteja inserida. Por isso é que para entender uma passagem de um texto, é necessário confrontá-la com as demais partes que o compõem, sob pena de dar-lhe um significado diferente do que ela de fato tem. Não se pode isolar frase alguma do texto e tentar conferir-lhe o significado que se deseja. Vocês vão observar que hoje, na maioria das provas, o que manda é exatamente o contexto. Então, vamos decifrar o que é isso. Olha só. O contexto é uma unidade linguística maior na qual se encaixa uma unidade linguística menor. O que é isso? A frase encaixa-se no contexto do parágrafo. O parágrafo encaixa-se no contexto do capítulo. E o capítulo, por sua vez, encaixa-se no contexto da obra toda. Cabe explicar que nem sempre o contexto vem explicitado linguisticamente, ou seja, o texto mais amplo dentro do qual se encaixa uma passagem menor pode estar apenas implícito. Nesse caso, os elementos da situação em que se produz o texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que ele se situa. Então, eu vou te mostrar isso aqui, Uma frase pode ter significados distintos. Vou pedir a câmera para mim, que eu vou te dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Olha só que interessante. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre lembro aos meus alunos, uma frase pode ter significados distintos. Como assim, professor? Ora, é isso que a gente chama de polissemia do discurso. O discurso ele é polissêmico, ou seja, ele é capaz de traduzir várias ideias, de transmitir várias informações. Tudo isso vai depender de quem o produz, com que intenção o produz e daquele que esteja interagindo com quem produziu este texto. Para você entender isso, observe aquela inscrição que se lê na traseira de vans que carregam crianças para a escola. Aquilo é uma frase e é uma frase que pode ter no mínimo 3 interpretações. A frase é: cuidado, crianças. Uma pessoa que goste muito de crianças entende essa frase de uma forma. Uma pessoa que não goste muito de crianças entende o sentido dessa frase de outro. E as próprias criancinhas
podem fazer uma leitura diferente também, porque elas podem entender essa frase como um vocativo. Cuidado, crianças! Viram? Uma frase pode ter significados distintos. Tudo isso depende do contexto em que ela se insira. Muito bem, vamos continuar então o nosso material. Aí nós temos um exemplo. Eu particularmente gosto muito das tirinhas do Agar, o terrível, o Viking. Aí nós temos, veja a importância do contexto para a compreensão da ideia apresentada na tirinha do Agar. O amigo pergunta, todos os vikings usam chifres? Ele diz, não, só os importantes. Quanto maiores os chifres, mais importante. Aí chega a esposa do Agar, a Helga. Aí ele diz, esta é Helga, minha mulher. Observe o tamanho do chifre do Agar e olha o tamanho do chifre da Helga. Aí o que eu coloquei aqui para você? Na tirinha apresentada, a primeira informação de que se dispõe para dar início ao raciocínio é a fala de Agar, esclarecendo que nem todos os vikings usam chifres e que chifres denotam importância. No último quadrinho, quando a Helga chega, que é a esposa do Agar, e é apresentada ao colega, é possível ver o tamanho dos chifres dela muito maiores do que os do marido. Ora, se os chifres denotam importância e os de Helga são evidentemente maiores do que os de Agar, então eu posso concluir, eu posso inferir, eu posso depreender que a Helga é mais importante do que o Agar. É daí que advém o humor da tirinha. Nesse caso, os dados fornecidos pelo contexto são suficientes para que se processe todo o raciocínio analítico. Mas é importante perceber que o conhecimento sobre a realidade e a utilização do bom senso no momento de análise dos dados são fundamentais para garantir uma conclusão verdadeira ou possível, ou seja, que não haja a extrapolação. A professora colocou aqui para você, nenhum texto é uma peça isolada sem a manifestação da individualidade de quem o produziu. De uma forma ou de outra, constrói-se um texto para, por meio dele, marcar uma posição ou participar de um debate de escala mais ampla que esteja sendo travado na sociedade. Até mesmo uma simples notícia jornalística, sob a aparência de neutralidade, porque a notícia deve ser o mero relato de fatos, então ela tem a aparência de neutralidade, até mesmo a notícia tem sempre alguma intenção escondida. Por isso, é preciso tomar muito cuidado ao ler os textos cobrados nas provas, que na superfície parecem ter predomínio de uma tipologia, mas a sua essência demonstra outra coisa. Isso é muito comum nas provas da banca CESP, porque o examinador do CESP sabe cobrar isso à perfeição. Por isso eu trouxe para vocês um exemplo, olha só. O texto que segue, que eu vou te apresentar daqui a pouco, é uma notícia. Foi um texto usado numa prova da banca CESP para o concurso do MMA em 2009. Embora se trate de uma notícia, que é um texto meramente narrativo e, portanto, sem nenhuma pretensão de defender qualquer ponto de vista, o autor embute, de maneira totalmente subreptícia, certa parcialidade na apresentação do assunto. Olha o cuidado que você vai tomar. Certa parcialidade. Isso não significa que ele apresenta uma opinião, que ele emite opinião, que ele emite abonação. Não. Ele relata os fatos com uma certa parcialidade. No caso, por trás dessa notícia, existe como pressuposto um pronunciamento contra a regularização das propriedades particulares dentro da área do Parque Nacional. Eu vou te mostrar o texto e te explicar o que a banca cobrou sobre ele. Tá aí, a notícia encabeçada por um título, que é Santuário Ameaçado. Iniciativa que pretende legitimar a ocupação irregular do Parque do Itatiaia põe em risco o pouco que restou da Mata Atlântica. Aí nós temos a notícia, observe, publicada na revista Isto É. É sempre bom você olhar os créditos e saber de onde aquele texto foi tirado, porque desta forma você já tem mais ou menos uma noção da tipologia a que ele pertence, porque é isso que a banca cobra sempre.
Então, olha só, vamos ler o texto? O Parque Nacional do Itatiaia, paraíso ecológico no estado do Rio de Janeiro, criado por Getúlio Vargas em 1937, está correndo sérios riscos. E a culpa desta vez não é dos incêndios tão comuns na região, que abriga maravilhas naturais como o Rio Campo Belo, a Cascata do Maromba e o famoso Pico das Agulhas Negras. Hoje, para muitos especialistas, o maior problema é a ocupação irregular de áreas de preservação permanente por casas de veraneio particulares. Concentradas em uma região de 1.300 hectares, as cerca de 80 residências são uma pedra no sapato dos administradores da área. Essa pedra, porém, ganhou potencial para virar uma avalanche. No dia 22 de outubro de 2008, a Associação dos Amigos de Itatiaia, que desde 1951 reúne proprietários dessas terras irregulares, deu início a uma campanha para regularizar o que não é regularizável. A presença de propriedades particulares dentro de um parque nacional. Se aprovado, o projeto reclassificaria parte da área do parque, que passaria a ser um monumento natural, e não só legitimaria os imóveis que já existem, como abriria caminho para a construção de outros dentro da área de preservação. O que você percebe neste texto? Que ele é uma narrativa, porque ele é uma notícia. Qual é a obrigação do autor deste texto? Relatar os fatos. A notícia deve relatar fatos e não expor opiniões. A obrigação dele é relatar os fatos de forma isenta, de forma impessoal. Só que o que acontece com esse autor? Ele acaba embutindo de maneira subreptícia. O que é de maneira subreptícia? Com a má intenção de manipular de alguma forma a opinião de quem lê, né? Daí a gente dizer que algumas notícias são tendenciosas. Observe aqui a manipulação, ó. Regularizar o que não é regularizável. Se aprovado o projeto, ele reclassificaria parte do parque, ou seja, vai abrir precedente. Né? Então, ele de alguma forma, de maneira bem subliminar, ele vai manipulando a opinião de quem lê. Mas isso faz com que esse texto perca o seu caráter de narração? Não, de modo algum. Ele continua sendo uma narrativa, só que é uma narrativa que já traz embutida a opinião do autor. Olha o que a professora colocou aqui para você. O autor embute de maneira totalmente subreptícia certa parcialidade na apresentação do assunto. No caso, por trás dessa notícia, existe como pressuposto um pronunciamento contra a regularização das propriedades particulares dentro da área do Parque Nacional. E é isso, turma. Esse é o nosso problema quando a gente lê os textos da prova. Porque às vezes a banca dá um texto como esse e diz, trata-se de um texto predominantemente dissertativo. E muitos candidatos marcam que é certo. Não, não é. Preciso que você veja a característica do texto para você saber qual é o tipo nele predominante. Aí vamos lá. As provas de língua portuguesa visam a avaliar a capacidade do candidato de compreender as ideias explícitas e interpretar os sentidos implícitos do texto. Então, olha só que bacana, minha gente. Compreender as ideias explícitas, interpretar os sentidos implícitos. A compreensão está na superfície do texto e a interpretação está no seu mais profundo, naquilo que o autor não disse, mas ele quis que você entendesse. Então vamos lá. As questões de compreensão de texto exigem do candidato uma postura mais voltada para o entendimento daquilo que realmente está escrito. Neste caso, é recomendável ater-se unicamente ao texto e deixar de lado julgamentos e inferências. Os itens das questões de interpretação de textos trazem geralmente assertivas como: segundo o texto, o autor do texto afirma que, o texto mostra que, de acordo com o texto.
Então, aqui você sabe que a banca estará te cobrando as ideias explícitas. Explícitas. Agora vamos ver a interpretação. Aí está. As questões de interpretação de texto estão mais associadas ao julgamento da intenção, ou seja, visam a avaliar a capacidade do leitor de extrair conclusões plausíveis. Vamos lá? Extrair conclusões plausíveis daquilo que leu, ou seja, a partir daquilo que efetivamente está escrito no texto. Então, eu leio o que está efetivamente escrito no texto e eu extraio conclusões plausíveis. Por que plausíveis? Porque eu não posso extrair dali a conclusão que eu bem queira, né? Tem que ser tudo de acordo com o que ele deu a entender. E neste caso, não se deve chegar a conclusões pessoais sem observar o texto e o contexto. Os itens das questões de interpretação de textos trazem geralmente assertivas como o autor sugere que. Minha gente, olha o perigo disso. Vamos voltar lá nas questõezinhas de compreensão. Nas questões de compreensão você viu, o autor do texto afirma que. Ideia explícita. Agora olha a diferença. O autor do texto sugere que. O que a banca está te cobrando aqui? Se ele sugere, são as ideias implícitas. Implícitas. Quais são os outros? Pode-se inferir das ideias do texto, depreende-se das ideias do texto. Olha só as palavrinhas que a banca utiliza. O autor sugere que, pode-se inferir das ideias do texto que, depreende-se das estruturas linguísticas do texto que, subentende-se do texto que. Aqui nós sabemos que a banca está nos cobrando aquilo que o autor não disse claramente, mas nos deu subsídios para que possamos extrair dali conclusões que sejam plausíveis. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os erros clássicos de interpretação de textos. Eu vou pedir a câmera para mim para eu falar um pouquinho com você sobre isso. Existem alguns examinadores que são conhecidos já Brasil afora por serem examinadores que buscam induzir os candidatos a errar. O examinador do CESP faz isso com uma eficiência tremenda, né? A gente sempre ouve falar que o CESP é uma banca que induz o candidato a errar. Por que ele induz o candidato a errar? Porque o CESP, por exemplo, faz provas para verificar se o candidato possui segurança do conhecimento que ele detém. Então, ele faz umas assertivas erradas, de maneira tão categórica, que mesmo eu sabendo que é ele que está errado, eu tenho medo de marcar contra ele. Né? Então, é este o cuidado que você vai tomar. O CESP ele é muito categórico. A Fundação Getúlio Vargas está indo na mesma linha e a Carlos Chagas também. Agora, o CESP é a banca que faz isso com maior propriedade. Faz aquelas assertivas erradas tão categóricas que eu tenho medo de marcar contra ele, se eu não tiver segurança do conhecimento que eu possuo. Mas eu vou te mostrar aqui quais são os nossos problemas quando nós fazemos a leitura superficial dos textos. Nós temos que pensar o seguinte: a leitura, ela tem duas maneiras de ser realizada. A leitura horizontal. O que é a leitura horizontal? Você vem assim, ó, linha a linha, fazendo aquela leitura superficial, apenas entendendo o que está escrito. E existe uma outra leitura chamada de vertical. O que é essa leitura vertical? É aquela em que você lê procurando entender o que está nas entrelinhas, que é a leitura mais importante, que é a leitura que fica para nós. Né? Então, o que é preciso que você saiba? Nunca faça uma leitura apenas da superfície do texto, porque senão são estes 3 erros aqui que você poderá cometer, e eu vou te mostrar como é que as bancas exploram isso na prova, para que você entenda de uma vez para sempre que é necessário ler com muita atenção todos os textos que as bancas te derem para ler. Vamos voltar então ao material? Aí está, ó.
bem detalhado, bem esquematizado, que é para ficar muito claro para você. Erros clássicos de interpretação de textos. Professora colocou: em provas de concursos, o candidato, se fizer uma leitura superficial, será conduzido a 3 tipos de erros. Conheça-os para saber como fugir deles. Primeiro, que é o que as pessoas mais cometem, é o da extrapolação, que consiste em dizer mais do que o texto ou generalizar o que é particular. Então vamos ver um exemplo. Os candidatos ao concurso do Banco do Brasil, o Washington, o Wellington e o Wesley, foram aprovados. Na questão da prova, um dos itens diz: os candidatos ao concurso do Banco do Brasil foram aprovados. O que você percebeu aqui? Que houve a inversão do particular para o geral, né? Olha só, inversão do particular para o geral. O que o texto diz? Que os candidatos, o Washington, o Wellington e o Wesley, foram aprovados. O que o item diz? Os candidatos ao concurso do Banco do Brasil foram aprovados, ou seja, todos. O que você vai observar? Que a assertiva não condiz com a informação fornecida no trecho, uma vez que o trecho afirma que somente os candidatos, o Washington, o Wellington e o Wesley, foram aprovados. Neste caso, o aposto trouxe uma informação fundamental para o entendimento do texto, porque ele particulariza. Não foram todos os candidatos, foram apenas o Washington, o Wellington e o Wesley. Portanto, este item aqui seria errado. Muito bem, turma, vamos continuar. Aí nós temos a redução. O que é a redução? Particularizar o que é geral. Viu que uma vai na contramão da outra? Uma generaliza o que é particular. Essa aqui particulariza o que é geral. O que mais que a redução pode fazer com você? Que você vá ater-se apenas a uma parte do texto, esquecendo outra ou outras mais importantes. Que você despreze o contexto. Isso aqui é um perigo, desprezar o contexto e se prender apenas a uma parte com outro significado. Veja o exemplo abaixo. A música dá prazer, podendo ser considerada também uma terapia. Na questão da prova, um dos itens afirma: a música é considerada terapia. Neste caso, observe que a informação de que a música dá prazer foi omitida, o que significa que a informação da assertiva está incompleta. Né? Olha só, o que o texto diz? Que a música tem 2 características: dá prazer e pode ser considerada uma terapia. Olha o paralelismo. Quando ele diz a música é considerada uma terapia, o que você tem aí? Uma redução da ideia e, portanto, este item seria errado, porque ele reduziu o teor da informação. Agora vamos ver um outro caso, que é o da contradição. Olha que perigo isso, que consiste em concluir contrariamente ao texto ou omitir passagens importantes que ocasionam fuga ao sentido original. Então vamos ao exemplo. O homem que é racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. Na questão, a afirmação é: o homem é racional porque pode agir como um animal. Observe que no texto você tem o homem que é racional quando sob o domínio do ódio. Observe a condição. Observe a condição. Quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. Então, nós temos aí, ó, a assertiva da prova subverteu. Eita, professor, engoliu um U aqui, hein, professor? Engoliu um U, ó. Subverteu a informação do texto original, uma vez que foram excluídas as indicações circunstanciais apresentadas pela oração quando sob o domínio do ódio, ficando assim alterada de forma drástica a ideia da oração principal, por meio da troca da oração adjetiva explicativa pela restritiva. Então você tem aí, ó, o homem
que é um ser racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como animal selvagem. Isso significa que o homem é racional porque pode agir? Não, não é porque pode. Aqui é a ideia de condição, ó. Quando sob, né? Ideia de condição. Se estiver, caso esteja, sob o domínio do ódio. Então, observe que aqui é uma condição. O homem não é um ser sempre, o homem não age sempre como um animal selvagem. Então, aqui você tem claramente uma ideia de condição. Muito bem. Agora, a professora trouxe uma informação bem importante para você aqui, ó. Normalmente, no momento da prova, o candidato fica preocupado com o tempo, razão pela qual lê rapidamente o texto e vai direto às perguntas. Evite essa atitude imediatista. Lembre-se de que o tempo gasto com uma leitura bem feita é compensado na hora de responder às questões. Tanto no caso da compreensão quanto da interpretação das ideias de um texto, a atenção no ato da leitura é o grande trunfo de um candidato. Eu vou até pedir essa câmera aqui para mim que eu quero falar com você olhando nos seus olhos. Olha só, às vezes a gente ouve por aí professores dizendo: ah, esses textos das provas são muito grandes, você nem precisa lê-los porque senão você perde um tempo precioso. Hoje, quem manda nas provas é o contexto, quem manda nas provas é você entender o texto. Então não existe como fazer uma prova de língua portuguesa sem que você leia o texto com muita atenção. E eu ainda te digo mais, leia, entregue a ele, procure sublinhar qual é a ideia principal, pergunte a você mesmo qual foi a intenção de quem escreveu esse texto, qual foi a intenção, com que intenção ele escreveu esse texto, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Muitas vezes as bancas cobram exatamente isso, é análise do discurso, e não pura e simplesmente a interpretação. A banca te cobra muito mais além, né? Qual foi a intenção do autor ao escrever este texto? Que caminhos ele trilhou para escrever este texto? E é com muita atenção. Você pode até pensar num primeiro momento que você perde tempo ao ler com atenção o texto. Mas o que eu pus ali para você? Que você ganha isso depois na hora de responder aos itens, porque você vai responder de maneira acertada e de maneira eficiente. Não é? Em vez de você ter que voltar toda hora ao texto para tentar extrair dali alguma informação. Leia com muita atenção, não faça uma leitura imediata e rasa, porque senão a banca vai te cobrar algo que você não consegue aprender nessa leitura imediata. Né? Vamos voltar aqui então, a professora colocou aqui para você. Para isso, durante a prova, você deve adotar as seguintes medidas. Vejamos aqui os conselhos que a professora trouxe para você. Primeira medida, leia 2 vezes o texto. Professora, a senhora ficou doida? Não, a senhora não ficou doida. Isso aqui é essencial, principalmente se você verificar que a banca está cobrando muito mais interpretação do que gramática. Aí sim essa leitura 2 vezes é essencial. A primeira você vai ter uma noção do assunto geral, essa primeira é rápida. A segunda, você presta atenção às partes de cada parágrafo ou de estrofe se for uma poesia. Leia 2 vezes o comando da questão para saber realmente o que ele pede com exatidão. Muitos candidatos apressados marcam a opção errada por fazerem leitura superficial dos comandos. Eu percebo muito nas minhas aulas presenciais que os alunos às vezes erram os itens porque não conseguem entender o que o examinador quer dele naquele item. Isso significa o quê? Que ele fez uma leitura superficial. Terceira medida, leia com muita atenção cada alternativa, no caso das provas de múltipla escolha, para eliminar o que é absurdo. E asserções absurdas são bastante frequentes nas provas, até porque os examinadores fazem isso, porque dessa maneira eles fazem com que você perca um tempo precioso. Às vezes a prova é uma prova de tão alto nível e ele faz uma asserção tão absurda que você pensa, meu Deus, não pode ser isso que ele está cobrando, e aí você perde um tempo precioso. Então tome muito cuidado, leia com atenção e elimine tudo que é absurdo e não tenha medo, porque asserções absurdas são frequentes sim. Durante a leitura,
Pode-se sublinhar o que for mais significativo e ou fazer observações à margem do texto. Essa leitura aí, ela é importante porque às vezes você acha uma palavrinha-chave que pode te ajudar, inclusive, a responder determinados itens da prova. Pois muito bem, câmera para mim. Eu espero que vocês tenham gostado de fato desse nosso primeiro contato com o texto. Muitas coisas boas ainda virão. Aqui pelo menos a gente aprendeu a entender que nem todos os textos trazem uma intenção de forma clara. Muitas vezes essa intenção ela depende do olhar mais profundo que eu dedique à leitura dele. Eu agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado de verdade. Até o próximo bloco.